Palmeiras recebe proposta por Rômulo. Buozzi dá declaração na Federação Paulista falando sobre Paulinho e contratações. E vamos falar também do clássico da semifinal entre Palmeiras e São Paulo, que já começou e já está esquentando aí a imprensa aí com alguns mimimis. Sejam bem-vindos, está começando aí mais um Mercado da Bola no Papo de Porco. É isso aí, meus amigos. Bom, vamos começar falando aí do primeiro assunto, que é o Rômulo, né? O Rômulo está emprestado aí para o Novo Horizontino e vem fazendo aí um bom campeonato, ele vem se destacando com algumas assistências, né? Tá tendo um bom desempenho aí no time do Novo Horizontino, não é à toa que foi a melhor campanha aí da primeira fase, com o Palmeiras em segundo lugar. E é um jogador que o Palmeiras pagou aí na casa de 6 milhões de reais em 2024. Aí ele veio para cá, não deu muito certo, o Palmeiras acabou emprestando ele aí pro Ceará, também bateu e voltou. E agora o Palmeiras emprestou ele novamente pro Novo Horizontino e apareceu 3 propostas, né? O Palmeiras recebeu 3 propostas aí, 2 do exterior e uma de um clube da Série A, né? A questão aí é que o Palmeiras aí tem que decidir isso aí em 10 dias, né? Antes que a janela de transferência feche, né? O detalhe importante: o Novo Horizontino ele não tem direito a nada, não tem aquela questão de no contrato de o clube que tem a vitrine do jogador, enfim, ele não recebe nada. Se o Palmeiras chegar e falar vendi, o jogador sai de imediato e já vai lá para o novo clube, e o Palmeiras aí ele recebe 100% do valor do Rômulo. Ou seja, na minha visão, né, é um jogador que está valorizando, né, deu uma valorizada boa aí nesse começo de ano, está se destacando no Paulistão, além de ter interesse aqui de dentro por um clube da Série A, chamou a atenção de um clube do exterior, né? E eu acho que é uma chance aí do Palmeiras reaver esse dinheiro aí e investir. É um bom jogador, né? É um bom jogador, eu acho ele um bom meia, só que não deu certo, não vingou. Então eu acho que o Palmeiras pegando esse dinheiro, ele tem como investir aí, aplicar num jogador melhor, que venha a produzir ou venha a acrescentar mais aí pro time do Palmeiras. E aí a tendência vendeu, entrega, não tem o que fazer. E aí eu pergunto para você, né? Você venderia o Rômulo ou daria mais uma chance para ele no Palmeiras? Eu tenho a minha opinião. Eu acho que tem que vender, tem que ir embora e buscar uma nova opção aí no mercado. Beleza? Bom, agora vamos falar aí da questão do Paulinho, né? O vice-presidente do Palmeiras aí, o Buozzi, ele teve ontem lá na Federação Paulista em relação aí às semifinais aí da competição, e ele falou em relação aí ao Paulinho. A gente tem aí uma informação agora de dentro do Palmeiras, né? Do vice-presidente de futebol do Palmeiras, né? Que o atacante está se recuperando aí, já está em fase final de recuperação, né? Então, segundo o Buozzi, o processo dele foi longo, foi criterioso, mas o jogador já demonstrou no Mundial o potencial que pode agregar aí no elenco, né? Então, tanto o clube, junto com o departamento médico, segue aí o planejamento de cuidados com ele, né? Toda a atenção, porque não foi uma fratura fácil, né? O estresse não é uma contusão tão simples e não vai antecipar prazo. Então a prioridade é que quando ele for para retornar, ele vai retornar 100%, já é uma coisa que a gente também já vinha ouvindo e esperando, mas agora é uma informação quente, uma informação de dentro da diretoria, né? Então é uma coisa que não tem fake news. Então, assim, resumindo essa questão aí do que o Buozzi quis dizer, ele está em fase final de recuperação, não tem prazo definido, né? Pelo que eu entendi, ele deixou bem claro que eles não vão pular etapas. O clube conta com o jogador para a temporada, né? E o trabalho vem sendo feito aí com cautela, com acompanhamento médico, e que o Paulinho aí volte da melhor forma possível, né? Então, não é especulação, como eu disse, é uma informação oficial do clube, foi uma entrevista aí dada pelo vice-presidente do Palmeiras de futebol,
Então o Palmeiras aí confia no atleta e que ele volte aí pronto aí e na melhor fase aí para poder desenvolver todo o futebol que ele tem, porque ele é um excelente jogador, né? Então foi um pronunciamento da diretoria e a gente segue aí aguardando que o Paulinho retorne o mais rápido possível. E ele falou também, né? Ele foi perguntado na entrevista e ele falou também a questão sobre contratação, né? E aí perguntaram para ele em relação ao zagueiro, a gente já sabe também, é uma outra informação que está no mercado, que está na imprensa toda hora, é a questão do Nino, né, que a gente sabe que é o zagueiro que o Palmeiras quer, é o zagueiro que a comissão técnica quer, que é um jogador para jogar com o Gustavo Gomes. Eu já falei também em outras oportunidades, aí, em outros vídeos, que o Gustavo Gomes ele já está numa fase aí que em breve ele vai estar partindo para um outro mercado, o mercado árabe, o mercado dos Estados Unidos, enfim, porque a gente vê que ele não vai aguentar muito mais tempo para jogar em alto nível. E isso faz parte do jogador, é a questão da idade. Então a gente precisa de um cara agora para jogar com ele e depois para substituí-lo e tomar a frente aí, um cara também líder de equipe que vai fazer a diferença aí no vestiário. Então a gente sabe que é esse cara, mas a gente sabe que a negociação não é simples. Então o Palmeiras está aí insistindo, a Leila parece que ela está agindo aí nos bastidores como ela agiu em relação ao John Arias, né? Já falou com o jogador, já falou com família, fala com os empresários dele. E só que a gente sabe que o Zenit já bateu o pé, o Zenit tá fazendo o jogo duro, não quer liberar o jogador agora no começo do ano, e se for liberar, a questão é para o meio do ano, né? Então a gente entende aí que a tendência é o jogador para o meio do ano, a janela faltam aí menos de 10 dias para essa janela fechar, mas futebol é aquela caixinha de surpresa, tudo pode acontecer. Então hoje não tem o Nino, mas amanhã pode aparecer aí, pode ser anunciado, enfim, né? Vamos torcer aí para que o Palmeiras faça a melhor negociação, faça a melhor coisa para o bem do clube, né? Que traga um jogador que venha para jogar, não é só para compor elenco, tá? Porque a gente já viu aí o caso do Mikael, que não resolveu nada, é outro que bateu e voltou e só jogou dinheiro fora. Então, se tiver que esperar, esse é o jogador, então vamos fechar com o jogador. Eu tenho a minha opinião também em relação a isso, né? Eu acho que se está definido que é isso, se é isso que quer, e a comissão técnica já deixou claro que quer, então eu acho que o Palmeiras deveria chegar no Zenit. É pro meio do ano? É pro meio do ano. Então tá bom. O que a gente já pode fazer? Já pode deixar alguma coisa firmada, assinada, sei lá. Então eu acho que isso o Palmeiras está perdendo aí, na minha visão, um pouco de tempo, né? E o que ele falou, né? Agora vamos ler aí o trecho, né? Que o Paulo Boazzi falou lá na Federação Paulista, na entrevista, né, abrindo aspas aí para ele, né, que o clube está satisfeito com o elenco atual, mas segue atento ao mercado, fecha aspas. Segundo ele, né, o Palmeiras só trabalha com negociação concreta e não promete reforço se a situação não tiver aí encaminhada. Então, essa foi aí as palavras aí do vice-presidente. Então é bom a gente aproveitar esse momento, né, porque o Barros no começo do Campeonato Paulista falou, agora o vice-presidente apareceu aí na federação, falou também, né? Então vamos aproveitar isso aí, porque eles estão falando, né? Então, resumo dessa situação do Nino. O Palmeiras quer o zagueiro, o Nino é o principal alvo, não tem outra opção por enquanto. Acredito que tem um plano B, eu acredito, mas eles não estão trabalhando com essa questão. A negociação é difícil, né? Então, o possível desfecho é para o meio do ano. Então, agora a diretoria está aí, a diretoria está acompanhando o mercado. Agora, se não der esse jogador, eu acho, já disse também em outros vídeos e vou falar, Barbosa do Botafogo, para mim, seria o nome para chegar, para jogar do lado do Gustavo Gomes. Esse seria o nome para mim, né? E aí eu pergunto você esperaria pelo Nino ou você também iria buscar um outro nome no mercado do mesmo nível, do mesmo padrão aí para
para jogar com o Gustavo Gomes. Então, já comenta aí para a gente poder bater um papo também sobre isso. Bom, indo aí para o último assunto do vídeo de hoje, do mercado da bola, vamos falar um pouco aí, né? É um assunto que eu vou abordar aí mais pro final de semana, mas depois da classificação, aí o confronto definido, né? Palmeiras e São Paulo, já começou aquela velha choradeira, já começou aqueles burburinhos, aquele mimimi da torcida do São Paulo, de alguma parte da imprensa, né? Que a gente sabe quem não precisa nem falar nomes aqui, que já começou a falar de questão de arbitragem, que o Palmeiras já está na final, enfim, toda aquela questão que a gente já sabe, é aquela pressão externa de bastidor que começa antes do jogo, né? E a gente vê isso aí, é uma coisa chata, né? Porque São Paulo, né, é um time de tradição, é um time grande, é um time que já conquistou tudo aí, e torcedor ficar com essa conversa aí, né, essa coisa até feia, né, de parece que tá aí pedindo ajuda, olha, pelo amor de Deus, né, é o time que sempre se intitulou como soberano e agora tem jornalista aí, clubista que tá fazendo um carnaval e não tem necessidade para isso, né. Teve os erros, da mesma forma que teve erros pro Palmeiras contra eles, teve erros contra, a favor do São Paulo contra o Palmeiras. Então, tá tudo certo, futebol, não tem o que fazer, estão melhorando, estão trazendo o VAR aí, uma tecnologia melhor agora, enfim. Né? Então, é uma coisa que desgasta, mas vamos falar mais disso aí pro final de semana, tá? O jogo já foi definido, o jogo vai ser às 20h30 lá em Barueri, tá? Esse horário, quem determina é quem detém os direitos de transmissão, que no caso é a TV Record, então ela que determina o horário. Então o jogo ficou para esse horário aí às 20h30 ali na Barueri. A gente sabe que é complicado, a gente sabe que é difícil, só que ontem eu fiz um short lá aqui no meu canal e eu vou até repetir essa informação. O Palmeiras, ele chegou para mim essa informação de que o Palmeiras ele está conversando com os órgãos públicos para ver se consegue mudar os horários do transporte público para domingo depois do jogo, né? Porque o jogo vai terminar ali por volta das 10h30, 11 horas, aí precisa ver se não vai ter pênalti, como é que vai ser o decorrer do jogo. Então a diretoria do Palmeiras está trabalhando em cima disso, né, já que a gente ficou sem a nossa casa aí para essa fase final do campeonato. Então vamos ver o que a diretoria consegue e a gente torce aí para que dê tudo certo, para quem for no jogo consiga voltar para casa. Segunda-feira todo mundo trabalha, então a gente espera aí que a resposta seja positiva. Tá certo, meus amigos? Agora, como de costume, deixa a sua opinião, se inscreve no canal, compartilha, deixa o like, ativa o sininho, tá? Porque aqui a gente vai debater futebol, vai trazer aqui opinião sem clubismo, tá? Com responsabilidade, tá certo? Obrigado, valeu e até amanhã no pré-jogo contra o Fluminense. Um abraço.